vamos para a nossa aula. Então, hoje o assunto é escalas. O que é medir, né? Então, estamos habituados com a ação, mas como a gente define a palavra medir? Então, medir é o ato de comparar-se uma grandeza. Então, como uma unidade da mesma, uma unidade da mesma grandeza. Então, a gente obtém um número, né? Através dessa medição, né? Quantas vezes o objeto medido é maior que a grandeza unitária, né? Então, exemplo, um corredor de comprimento de 10 metros. Então, o seu comprimento é igual a 10 vezes o valor de 1 metro. Né? Então, isso que é medir. O que é um metro? Né? O metro, ou o símbolo M, né? É uma unidade de medida de comprimento do Sistema Internacional de Unidades. É definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 299.792.458 metros por segundo, né? Então, muita coisa. Então, as medidas são precisas. O que é ser exato? O que é ser preciso, na verdade, né? Então, precisão indica o quanto as medidas repetidas estão próximas uma das outras. Né? E a exatidão indica o quão próximo do valor real, né, do valor normalmente aceito como referência, está o valor medido. Né? Então, tá aqui a definição de precisão e exatidão. Né? Então, sim, né, as medidas elas são precisas, sim. Então, escalas e desenho topográfico. Escala é a relação constante entre o valor de uma distância medida no desenho e sua correspondente no terreno. Então, a escala de uma planta ou desenho ela é definida pela seguinte equação. Então, a escala vai ser igual a 1 dividido pelo módulo da escala, que por sua vez é igual a dimensão correspondente da planta dividido pela dimensão correspondente do terreno. Tá? Então, essa formulazinha aqui ela é bem simples, bem bacana, e ela nos ajuda em uma série de situações aí para determinar a escala, determinar valores de módulo. Tá? Então, guardem essa fórmula na cabeça. Então, 1 aqui, né, ele é o numerador, né, ou seja, é a área do mapa, né, e o denominador ali, os 50 mil, é a área real. Tá? Então, a proporção ali de 1 para 50 mil. Escolha da escala. Vamos pegar um exemplo aqui. Deseja-se que um detalhe de 20 centímetros seja representado com o tamanho mínimo de 2 milímetros. Então, esse módulo, né, da escala ele tem que ser menor ou igual, né, ao desenho ali, né, esse desenho aqui, a dimensão correspondente na planta, né, dividido pelo correspondente aqui no real, né, o tamanho real do objeto. Então, 0,2, né, os 20 centímetros, dividido por 0,002 milímetros, é igual a 100. Tá? Então, portanto, a gente tem um valor aí de módulo, né, de 100, ou seja, 1 para 50. Então, as escalas que podem ser utilizadas, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 50, 1 para 20, né, 1 para 10, 1 para 5. Tá? Então, são as escalas ali que são até aquele valor de 100 para baixo. Ok? Uma escala pode ser apresentada sob a forma de fração. Então, 1 dividido por 100, 1 dividido por 2000, por proporção, 1 para 100, 1 para 2000. E as escalas podem ser de ampliação, quando o L, ou seja, esse Lzinho pequeno aqui, ó, quando a dimensão correspondente na planta ela for maior que o valor do desenho, que o valor real do desenho. Tá? Então, exemplo 2 para 1. Uma natural, quando o L, o correspondente da planta, for igual ao correspondente real, então 1 para 1. E a redução, né, quando o correspondente da planta for menor do que o real, então 1 para 500. Então, a topografia se utiliza geralmente de escalas de redução. Tá? Então, eu pego uma área muito grande e eu preciso representar essa área no mapa. O desenho topográfico é a projeção de todas as medidas obtidas no terreno sobre o plano do papel. Neste desenho,
Os ângulos são representados em verdadeiras grandezas e as distâncias são reduzidas segundo uma razão constante. Esta razão constante denomina-se escala. Então, vale ressaltar, os ângulos, tá, permanecem os mesmos. O croquis é um esboço gráfico sem escala definida, que facilita a identificação de detalhes. Isso segundo a NBR 13133 de 1994. Uma escala é dita grande quando apresenta o denominador pequeno, por exemplo, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 50. Já uma escala pequena possui um denominador grande, 1 para 10 mil, 1 para 500 mil. Né? O valor da escala é adimensional, ou seja, não tem dimensão, não tem unidade. Né? Então, escrever 1 para 2000, para 200, significa que uma unidade do desenho equivale a 200 unidades do terreno. Então, ela não tem uma unidade, ela é adimensional. Assim, 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros no terreno, ou 1 milímetro no desenho corresponde a 200 milímetros no terreno. Ok? Para maior facilidade de precisão gráfica, costuma-se utilizar as escalas decimais, cujos denominadores são 100, 200, 500 e 100. Então, acaba facilitando. Tá? Então, por exemplo, uma escala de 1 para 200 tem as seguintes relações. 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros no terreno. 1 centímetro, né, corresponde, então, a 2 metros. Ou 1 centímetro corresponde a 0,002 quilômetros, ok? Então fica fácil de a gente conseguir fazer as correlações. Escolha da escala de uma planta. Para a representação de uma área do terreno, terão que ser levadas em consideração as dimensões reais desse objeto, né? Em largura e comprimento, bem como as dimensões x e y do papel, onde será projetada, resultando aí de 2 escalas, uma para cada eixo. Escala escolhida, geralmente a gente utiliza com maior módulo, tá? Ou seja, a razão seja maior. Então, o papel ele deve ter tamanho para que a figura possa ser desenhada na escala escolhida, tá? Então, tenho aqui as dimensões do terreno, né? O A e o B, tá? E as dimensões do papel, o X e o Y. Então, eu tenho que fazer o meu desenho numa escala que esta figura, né, A, B, caiba no papel XY, tá? Então, eu vou montar uma escala que eu acho o tamanho da escala para A e o tamanho para B, e aí eu vou utilizar com maior módulo, tá? Então, X tem que ser maior ou igual ao valor de A dividido pelo módulo da escala. E Y tem que ser maior ou igual ao valor de B dividido pelo módulo da escala, ok? Emprego de escalas. A NBR 8196, que trata do emprego de escalas, afirma que a escala a ser adotada em um determinado desenho depende do grau de complexidade do desenho e da finalidade dessa representação. Tá? Então, vai depender muito do que eu preciso mostrar no papel. Então, quanto maior a quantidade de detalhes, isso significa que eu preciso ter uma ampliação um pouco maior, né? Para que aquele detalhe que eu preciso representar, ele seja desenhado de maneira com que não restem dúvidas na execução daquela determinada peça, principalmente quando a gente se refere a algo que deva ser construído, né? Uma peça de uma máquina ou uma parte de uma edificação. Uma restrição é que a escala selecionada deve ser suficientemente grande para permitir uma interpretação fácil e clara das informações e representações. Né? Então tem que ser clara essa representação. A escala e o tamanho da área em questão definem o formato da folha para o desenho. Então, de acordo com o que eu preciso representar, né, eu vou ter um papel mais adequado, né, um formato de papel mais adequado para ser utilizado. Em consequente, também uma escala adequada. O tamanho da folha utilizada. Então é importante ressaltar que os tamanhos de folhas mais utilizados
para a representação da superfície terrestre seguem as normas da ABNT, que variam do tamanho A0, que é o formato básico utilizado internacionalmente, até o formato A6. Tá? Então vai ali, para a gente os mais utilizados é o A0, A1, A2, A3 e A4. Tá? E aqui a gente tem os valores do eixo X e os valores do eixo Y. Tá? Então o formato A4, 210 milímetros, né, ou 21 centímetros por 29,7 centímetros. O A3, 29,7 centímetros por 42 centímetros. O A2, 42 centímetros por 59,4, o A1, 59,4 centímetros por 84,1 e o A0, 84,1 centímetros, né, por 1.189 118,9 centímetros, ou 1.189 milímetros. Tá? Então, na proporção, eu tenho aqui, ó, esse retângulo todo como sendo o valor de A0. Aí o A1 ele é a metade do valor do A0. O A2 ele é a metade do valor do A1. O A3 é a metade do A2. O A4 é a metade do A3. O A5 é a metade do A4. O A6 é a metade do A5. O A7 é a metade do A6. O A8 é a metade do A7 e assim sucessivamente. Tá? Então a gente vai descendo e sempre o próximo valor ali de A ele é a metade do papel anterior, né? Então é uma proporção bem fácil de entender. Aqui a gente tem as formas de dobrar, né, para o papel A0 e papel A1. Então o importante dessa dobradura é que ele facilita a gente guardar, né, a gente arquivar esse documento. Tá? Então geralmente fica um espaço ali para que eu possa colocar uma clipagem, né, clipar ele numa pasta e fazer o arquivamento, tá? E a maneira de dobrar, ela deve permitir sempre que o carimbo, ó, percebam aqui, o carimbo com a legenda, né? Ele fique na parte frontal, né? Então seja a primeira parte ali que eu observo. Então que eu vou ter todas as informações sobre o projeto ali, tá? Então o tamanho da área do terreno levantado. Quando a área levantada a ser projetada é bastante extensa e se quer representar convenientemente todos os detalhes naturais e artificiais a ela pertinente, procura-se, ao invés de reduzir a escala para que toda a área caiba numa única folha de papel, dividir esta área em partes e representar cada parte em uma folha. É o que se denomina de representação parcial. A gente observa isso aí muito fácil, né, em plantas, por exemplo, de bairros. Tá? De cidades, né? Então pega uma cidade e a gente vai representar os bairros dessa cidade nas cartas de representação, tá? Então são representações parciais. Principais escalas e suas aplicações. Então detalhes de terrenos urbanos a gente geralmente utiliza então uma escala de 1:50. Planta de pequenos lotes de edifícios 1:100, 1:200. Plantas de arruamentos e loteamentos urbanos 1:500, 1:1000. Plantas de propriedades rurais, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Plantas cadastrais de cidades e grandes propriedades rurais ou industriais, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000. Cartas de município, 1:50.000, 1:100.000. Mapas de estados, países, continentes, 1:200.000 até 1 aí para 10 milhões. Tá? Então, essa escala escolhida ela vai depender muito do tamanho do objeto, do terreno, da edificação que você quer representar. Por exemplo, nessa parte aqui de plantas, de mapas de estado, países e continentes, de 1:200.000 até 10 milhões. Então, observem, tem uma diferença muito grande aí no tamanho dessas escalas. Mas por que eu tenho essa diferenciação tão grande? Vejam bem que a escala com que eu vou representar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, ela é diferente de uma escala onde eu vou representar o estado do Mato Grosso ou o estado do Pará ou do Amazonas, por conta do tamanho dos estados. Então eu posso utilizar escalas diferentes, né, para representar esses estados aí que têm grandezas territoriais diferentes. Plantas topográficas. Então, até 1:10.000, tá? Isso vai depender, é lógico, do tamanho ali do talhão que você precisa representar. Construção civil, de 1:20, para 50, para 100 e para 200, né? Então,
para construção civil, a gente pode utilizar essas escalas aí, né, de 1 para 20 até 1 para 200. Obras de grande porte, 1 para 500, 1 para 1.000, 1 para 2.000, 1 para 10.000. Tá? E de repente você vai tratar aí de uma planta industrial, né? Então pode ser que você precise utilizar uma escala um pouco maior para representar, por exemplo, um galpão, né, que tenha um grande porte aí. Plantas cadastrais, 1 para 2.000 até, né, 1 para 10.000. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma planta cadastral de um hotel, né? Então, com uma área muito grande, com um campo de tênis, parque infantil, lago artificial, restaurante, bar-piscina, restaurante. Então, é um negócio bem grande, né? E aí as diversas zonas, né, onde os quartos se encontram. Tá? Então, percebam que é uma obra grandiosa. E aqui eu tenho também uma planta cadastral, né, de um lote dentro de um bairro. Tá? Então, são aplicações diferentes aí. Cartas de 1 para 10.000 até 1 para 100.000. Pode ser utilizado também para planejamento regional, né? Instituto Geográfico e Cartográfico, né? Geralmente utiliza 1 para 10.000, IBGE 1 para 500, 1 para 50.000, para 100.000 e 250.000, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a região do Parque Nacional do Juruena, né, as formas de relevo. Então, uma carta que mostra ali os tipos de relevo que tem naquele parque, ok? Então, essas cartas elas têm as mais diferentes finalidades aí, né, de representatividade. Mapas. 1 para 100.000 ou mais, né? Estados brasileiros 1 para 100.000, Brasil 1 para 1 milhão, 1 para 5 milhões, 1 para 10 milhões, tá? Dependendo aí da finalidade, tá? Da quantidade de detalhes que a gente precisa mostrar. Então aqui eu tenho duas situações, né? Um mapa do estado do Mato Grosso e um mapa físico do Brasil. Então, um demonstra os tipos de solo que nós encontramos na região do estado do Mato Grosso, né? E outro mostra aí os limites físicos, né, do nosso país. Tá? Então, percebam que são escalas diferentes ali para situações diferentes. Erro de graficismo, tá? EG. O erro de graficismo é uma função da acuidade visual, tá? Da habilidade manual e qualidade do equipamento de desenho que a gente utiliza. Então, de acordo com a NBR 13133, execução de levantamento topográfico, o erro de graficismo admissível na elaboração de desenho topográfico para lançamento de pontos e traçados de linha é de 0,2 milímetros e equivale a 2 vezes a acuidade visual. Tá? Então, é um erro pequeno, né? Não pode ter um erro tão grande assim. E vamos ver então agora sobre precisão de escala. Qual é o limite desse erro? Tá? Qual é o limite para a precisão de escala? Então a precisão de escala ela vai ser igual ao erro de graficismo multiplicado pelo módulo da escala. Tá? Então PE é igual a EG vezes M. Então precisão da escala é igual ao erro de graficismo vezes o módulo de escala, o módulo da escala que você está utilizando. Então, o erro admissível na determinação de um ponto de terreno diminui à medida que a escala aumenta. Tá? Então, por exemplo, uma escala aí de 1 para 100, eu posso ter um erro aí de até 2 metros. Uma escala de 1 para 2.000, de 40 centímetros. 1 para 1.000, de 20 centímetros. 1 para 500, de 10 centímetros. 1 para 250, de 5 centímetros. Tá? Então, para muitas obras, esse erro é inviável, exigindo assim uma escala maior. Tá? Então, não pode, em algumas situações, você não pode ter esse erro. Determinar a precisão, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Determinar a precisão mínima para escalas de 1 para 500, 1 para 1.000 e 1 para 10.000, tá? Sendo o erro de graficismo de 0,2 milímetros, tá? Então, 1 para 500, eu vou aplicar a fórmula, né? Então, pego o erro de graficismo, 0,2 vezes 500, dá 100 milímetros, ou 0,1 metros, tá? Na escala de 1 para 100, também substitui 0,2 vezes 1.000, 200 milímetros, ou 0,2 metros. E 1 para 10.000, 0,2 vezes 10.000, dá 2.000 milímetros, ou 2 metros, tá?
Em casos onde é necessário representar elementos com dimensões menores que as estabelecidas pela precisão da escala, pode-se utilizar símbolos, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, uma luminária, um telefone público, uma árvore. Então, dependendo do tipo de planta que você vai utilizar, se tem aquele componente, você pode estar utilizando ali alguns símbolos para representar a posição da onde aquele objeto vai estar. Que é uma escala gráfica, né? Então, a escala gráfica é a representação gráfica de uma escala nominal ou numérica. Provavelmente você já se deparou com essa informação, com esse desenho aqui, né? Com essa escala aqui, ó, escala de 1 para 100, né? Com esses retângulozinhos aqui, um pintado, outro não, em um mapa, quando criança ou mesmo quando adulto, né? E se perguntou o que era isso, né? Então, uma escala gráfica. Uma das vantagens do uso desse tipo de escala é que, mesmo que haja uma dilatação ou retração do papel onde se desenhou, a mesma vai acompanhar essas variações. Então, o interessante dessa escala é que, se o papel teve uma deformidade por conta de uma condição climática, molhou, secou, uma temperatura muito alta e que teve uma deformidade, você vai permanecer, porque o papel ele vai ter aquela deformidade como um todo e você consegue ainda assim medir, né, com uma precisão grande o valor daquela escala. Então, a escala gráfica apresenta as dimensões utilizadas no desenho, independente de eventuais alterações sofridas pelo papel, tá? Uma escala gráfica fornece sem cálculos o valor real das medidas executadas sobre o desenho, qualquer que seja que tenha sido a execução. Exemplo, supondo que a escala de uma planta seja de 1 para 100 e que o intervalo de representação seja de 1 metro, a escala gráfica correspondente terá o seguinte aspecto. Então, 1 para 100, você tem aqui, né, ó, cada espaço desse representando 1 metro. Então, se você vir com uma reguinha aqui, pegar um valor desse espaço aqui, ó, e colocar no desenho, você sabe que aquele valor de espaço corresponde a 1 metro. Então, se você multiplicar aquilo ali por n vezes, né, você vai chegar no valor ali de tantos metros que tem um galpão ou um determinado talhão, né, fica fácil a gente conseguir observar essas informações. Exemplo, um desenho na escala de 1 para 10 mil, o comprimento de 2 km do terreno corresponde a quantos centímetros no papel, né? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. Primeiro, a gente vai converter os 2 km em centímetros, tá? Para a gente trabalhar com uma unidade apenas. Então, os 2.000 metros, né, que corresponde a 2 km, vezes 100, eu vou ter 200.000 centímetros. Cálculo da distância. Então, eu pego ali os 200.000 centímetros, dividido por 10.000, vou ter o valor ali de 20 centímetros, tá? Então, o comprimento desses 2 km no papel, né, desse terreno, corresponde a 20 centímetros no papel, tá? Fácil, né? Outro exemplo aqui, ó. Só que aqui vamos utilizar a fórmula para a gente ver como é que fica. Na escala de 1 para 1000, um trecho de 150 milímetros medidos na planta corresponde a quantos metros no terreno? Então, aplicando a fórmula, vamos lá. Eu tenho que o valor do meu módulo de escala é igual ao D, o tamanho real, dividido pelo Dzinho, o tamanho do papel. Tá? Então, eu tenho que o valor aqui do módulo da escala é de 1000. Tá? Eu quero saber o tamanho real e eu tenho o trecho medido na planta de 150 milímetros. Né? Então, observem aqui, tá? Que a gente vai fazer a execução, né? Eu isolo aqui, né? Eu vou ter, então, que o tamanho real é 150 mil milímetros ou 150 metros. Tá? Então, é um cálculo fácil, né? Basta isolar ali, tá dividindo, passa multiplicando, fica facinho, né? Um alinhamento de 5 km no terreno corresponde a 20 centímetros na planta. Qual é a escala da planta? Então, vamos fazer o cálculo. Vamos jogar de novo na fórmula, né? Eu pego, então, o tamanho real dividido pelo tamanho no papel. Então, 5 km no terreno corresponde a 20 centímetros na planta. Eu tenho que igualar as casas. Então, vou passar os 5 km para centímetros, 500.000 centímetros dividido por 20. Eu vou ter, então, um módulo de 25.000. Ou, então, a escala de 1 para 25.000. Percebam como é fácil? Outro exemplo. Escolher o formato do papel para o desenho de uma área de 50 metros por 80 metros, na escala de 1 para 200. E agora?
Eu tenho esse terreno e eu preciso determinar a escala. Vamos lá. Eu sei que x tem que ser maior ou igual à dimensão do terreno dividido pelo módulo da escala. E y menor ou igual à dimensão do terreno dividido pelo módulo da escala. Então, vou pegar o valor ali, né? Vou transformar os 50 metros, né, em centímetros ali, para definir o tamanho em centímetros do papel, dividido pelo módulo da escala 200. Tá? Chego, então, no valor de x maior ou igual a 25 centímetros. Para y, os 80 aqui, passo para centímetros, 8.000 centímetros, dividido por 200, y menor ou igual a 40, né, 40 centímetros. Bom, aqui eu tenho vários papéis daí, né? Então, 25, 40, né? Então, por exemplo, poderia ser um A3? Poderia, né? Só que aí a gente tem que observar nessa situação um espaço adequado para que o desenho ele não fique no limite da margem, tá? Então, pode ser o A3, como também pode ser o A2, tá? Então, a gente, os dois desenhos ali, dentro dos tamanhos dele, caberiam ali. Dependendo do que você for colocar, muitas vezes compensa você pegar o papel um pouco maior, que vai te sobrar, principalmente se for planta de projeto de construção. Tá? Você tem que colocar o valor das cotas, então se você escolhesse nesse caso uma folha A3, acabaria comprometendo a execução dessas cotas. Tá? Agora, um papel A2, ele já possibilitaria você colocar essas cotas, ok? Supondo aí o papel no formato A4, tá? 21 centímetros por 29,7 e a área de 50 por 80, qual é a escala adequada, né? Então vamos inverter agora. A gente tem o formato do papel e quer chegar numa escala. Então eu tenho aqui então o 21, né? Eu vou pegar o eixo X, 21, tem que ser menor ou igual aqui por os 5.000 do tamanho aqui e eu preciso saber o módulo, tá? Então eu chego num valor de módulo, tá? Aqui eu arredondei, de 239. Tá? Então esse seria um módulo da escala 1 para 239. Para o y, vou fazer a mesma coisa. Então, coloco na fórmula aqui, né, o valor dos 29,7 centímetros, converto 80 para centímetros também e vou descobrir o módulo. Tá? Então, dá para colocar um aqui embaixo, multiplicar em cruzinha aqui, né, em x. Eu chego num valor arredondado também, aproximado de 270. Tá? Então, sempre arredonda aí para cima, tá? Para sobrar um espacinho ali no módulo, tá? Na hora que você for fazer o desenho, ok? Bom, eu cheguei em dois módulos de escala. Qual eu utilizo? Eu posso utilizar o 239? Não. Por que não? Porque na hora que eu for jogar ali esse módulo de 239 para o eixo Y, para os 80, eu ultrapasso o tamanho da folha. Então, se vocês forem fazer a conta, vocês vão ver que o valor ali vai ficar do papel vai ficar em 33 centímetros, quer dizer, ultrapassa o valor dos 29. Então a gente sempre vai preferir escolher o maior módulo para que eu consiga colocar o lado maior do objeto, ou da peça, ou o comprimento maior do terreno, que ele caiba no papel. Tá? Então sempre a gente escolhe o maior módulo, ok? As dimensões de um terreno foram medidas em uma carta e os valores obtidos foram de 250 mm e o comprimento por 175 mm de largura. Sabe-se que a escala do desenho é de 1 para 2.000. Qual é a área do terreno em hectares? Tá? Então, vamos descobrir essa área desse terreno. Então, primeiro de tudo, fórmula. Né? Então, o módulo é igual ao tamanho real dividido pelo tamanho no papel. Vou pegar aqui. Eu tenho, então, um módulo de 2.000, tá? E um dos lados aqui, o comprimento, 250 milímetros. Eu chego, então, num valor de D de 500.000 milímetros. Transformo, tá? 500 metros, porque eu preciso saber hectares, né? Então, hectare ele corresponde a 10.000 metros quadrados, tá? Então, vamos fazer a largura agora, tá? Então, os mesmos 2.000, né? E aqui os 175, tá? Então, multiplico cruzado aqui também, tá? Vou chegar, então, no valor, né? Desse tamanho real de 350
1000 milímetros, ou transformado 350 metros. Então, se eu pegar aqui os 500 por 350, eu vou chegar no valor de 175 metros quadrados. Né? 175 metros quadrados dividido por 10.000, que é o valor de 1 hectare, eu chego no valor de 17,5 hectares. Tá? Então, conta fácil aí, né? Outro exemplo, determinar qual a escala de uma carta, sabendo-se que as medidas homólogas na carta e no terreno são respectivamente de 225 milímetros e 4,5 quilômetros. Vamos aplicar a fórmula também. Tá? Então, tamanho real, 4.500.000, eu vou transformar os quilômetros aqui para milímetros, né? Dividido pelos 225 milímetros, que é no tamanho do desenho. Então percebam que eu tenho que usar a mesma unidade de medida. Tá? Eu vou chegar então no módulo de 20.000. Tá? Então a escala de 1 para 20.000. Ok? Pessoal, obrigado aí. Tá? Eu vou lançar um formulário aí com algumas questões, com algumas perguntas. Respondam. Obrigado, valeu. Até a próxima, pessoal.